Imagine o som de um motor de 6 cilindros se aproximando, de madrugada, numa rua deserta. Não era uma ambulância. Não era um carro de bombeiros. Era o carro da sua família. O mesmo modelo que levava crianças para a praia nas férias de verão foi, durante quase 3 décadas, um dos veículos mais temidos das ruas brasileiras. Hoje vamos contar a história da Chevrolet Veraneio, um ícone que nasceu para o lazer e que a história obrigou a vestir outra farda. Uma farda que ela carregaria, para sempre, ao lado do nome que a família lhe deu. A história começa em 1964. A General Motors do Brasil precisava de um substituto para a antiga Chevrolet Amazona, lançada ainda nos anos 50, e olhou para os Estados Unidos em busca de inspiração. O resultado foi um utilitário inspirado na Chevrolet Suburban americana, desenhado por Luther Whitmore Steyr, mas com uma diferença fundamental. 4 portas laterais, pensadas especialmente para o mercado brasileiro, numa época em que a versão americana ainda tinha apenas 2 portas dianteiras. A base mecânica vinha direto da linha de picapes Chevrolet 14, que por sua vez substituía a antiga série Brasil 3100 dos anos 50, o primeiro veículo, sem ser caminhão, fabricado pela General Motors em solo brasileiro. Apresentado no Salão do Automóvel daquele ano, o carro ainda nem tinha um nome que ficaria eterno. Era conhecido apenas pelo código K1416. Só 5 anos depois, em 1969, ele ganharia o nome que conhecemos hoje, Veraneio, um nome que remetia a férias, a viagens de verão, a liberdade, a casa na praia. Sob o capô, a Veraneio trazia o motor 261, um 6 cilindros em linha de 4.280 cm3, capaz de entregar 151 cavalos a 3.800 rotações por minuto. Um motor construído no Brasil desde 1958, o mesmo que equipava os caminhões da marca. Com o tempo, surgiram opções a 4 cilindros, versões a diesel e até versões a álcool, acompanhando as mudanças do mercado brasileiro de combustíveis. O câmbio era longo, exigia poucas trocas de marcha, e a suspensão, mesmo sustentando todo aquele peso, permitia curvas surpreendentemente ágeis para um carro daquele tamanho. Características que, décadas depois, ganhariam um significado bem diferente do que os engenheiros haviam imaginado. Mas há um detalhe que poucos param para notar. O Veraneio foi lançado no final de 1964, exatamente 6 meses depois do golpe militar que instaurou a ditadura no Brasil. E não demorou muito para que esse carro, pensado para famílias em busca de descanso, fosse adotado por outra clientela, a polícia, as forças de segurança do regime. Seu motor era confiável. Seu câmbio longo exigia poucas trocas. Sua suspensão, mesmo com todo aquele peso, permitia perseguições em alta velocidade pelas ruas das grandes cidades. Características perfeitas para um trabalho que nada tinha a ver com férias de verão. Nas ruas, ele ganhou outro nome. Um nome que gelava o sangue de quem o ouvia se aproximar. O camburão. Esse medo ficou registrado até na música brasileira. A banda Capital Inicial lançou uma canção chamada Veraneio Vascaína, composta originalmente por Renato Russo e Flávio Lemos ainda na época da banda Aborto Elétrico. A letra falava da lendária viatura policial, preta e branca, ou vermelha e cinza, as cores da polícia militar e, curiosamente, também as cores do escudo do Vasco da Gama.
Daí o apelido que a música eternizou. A canção foi censurada para menores de 18 anos. Um carro de família virando tema de censura oficial. Difícil imaginar contraste maior entre a intenção original de um projeto e o destino que a história reserva para ele. E, ao mesmo tempo, em milhares de garagens pelo Brasil, a Veraneio vivia sua outra vida. A vida para a qual, na teoria, havia sido criada. Com 16 metros de comprimento e quase 2 metros de largura, ela conseguia levar toda a família, as malas da viagem, e ainda sobrava espaço no porta-malas. Mais de 3.160 litros de capacidade, com o banco traseiro rebaixado. A versão de luxo trazia teto de vinil e acabamento refinado, fazendo dela quase um carro de status dentro da categoria utilitária, disputado por famílias que queriam mostrar que tinham conquistado espaço na classe média brasileira. Ao longo dos anos, o desenho foi evoluindo. Em 1971, os faróis ficaram maiores e mais modernos. Em 1979, ganhou capô novo e grade de plástico, ficando ainda mais sofisticada. A cada mudança de geração, a Veraneio tentava provar que ainda tinha lugar no Brasil que mudava ao seu redor. A polícia não foi a única a descobrir o potencial da Veraneio. Seu espaço interno generoso fez dela a escolha natural para ambulâncias em cidades e regiões onde não existiam veículos especializados. Corpos de bombeiros também adotaram a Veraneio para transporte de equipes e equipamentos. E emissoras de rádio e televisão a usavam para deslocar jornalistas e equipamentos até áreas de difícil acesso, especialmente no interior do país, onde as estradas de terra exigiam um carro robusto o suficiente para não falhar no meio do caminho. Um único desenho, pensado para o lazer familiar, terminou servindo a praticamente todos os setores da sociedade brasileira. Da segurança pública à saúde, do jornalismo ao turismo. E aqui fica uma pergunta que talvez nunca tenha resposta definitiva. A General Motors sabia do destino que par. A resposta de Claude foi interrompida. Bom, chegamos de viagem aqui, né? As duas veraneios, viagem super boa, super tranquila. Aproveitar um pouco então as duas aqui para falar um pouquinho da história da Veraneio e um pouquinho das diferenças aí da 73 para 78, né? Bom, Veran foi lançada em 64 com o nome de 641, né? A picape. E aqui fica uma pergunta que talvez nunca tenha resposta definitiva. A General Motors sabia do destino que parte da sua frota tomaria? Existiu algum tipo de negociação silenciosa com o regime? Não há prova documental pública disso. Mas o que se pode dizer, com base no que se sabe, é que a marca nunca se distanciou publicamente desse uso. Mesmo décadas depois, mesmo com a redemocratização do país. E para entender de verdade esse carro, é preciso saber que a Veraneio que conhecemos hoje passou por transformações que a maioria dos brasileiros nunca percebeu. Entre 1964 e 1969, o carro nem tinha o nome Veraneio ainda. Era simplesmente o 1416. E o desenho original trazia um detalhe curioso no capô. Uma entrada de ar recortada na ponta, parecida com uma guelra de tubarão, pensada para refrigeração. Esse detalhe desapareceria já no fim da década. De acordo com colecionadores que dedicaram anos de pesquisa a essa história, uma história que a própria montadora parece ter deixado se perder no tempo. Praticamente não existe registro oficial de quem desenhou o projeto original, nem dos volumes exatos de produção em cada ano. Um ícone nacional, e ainda assim, um mistério de arquivo. Para muitos entusiastas,
existe um período específico considerado o auge absoluto do design da Veraneio. Os anos entre 1971 e 1978, especialmente a versão Deluxe. A partir de 1973, um detalhe técnico mudou tudo. A Veraneio passou a contar com direção hidráulica. Isso não era só um item de conforto. Mudava completamente o comportamento do carro nas ruas, tornando manobrável um veículo que antes exigia força física considerável ao volante. Por dentro, os bancos em veludo lembravam o acabamento que a Chrysler usaria anos depois na sua linha Dart de 1979, só que orientado de forma diferente. Detalhes de faróis duplos, para-choques com garras características e calotas que remetiam diretamente às Impalas americanas dos anos 60. Um carro que, por dentro e por fora, dialogava com toda a linguagem de design da GM daquela época. E existe um detalhe que poucos brasileiros sabem, e que talvez seja o mais surpreendente de toda essa história. Segundo relatos de entusiastas e colecionadores, uma revista automotiva americana, a Motor Trend, teria publicado, por volta de janeiro de 1975, uma matéria sobre o fenômeno crescente dos SUVs, e teria citado justamente a Chevrolet Veraneio brasileira, como o que poderia ser considerado o primeiro SUV esportivo da história do automóvel. Não é uma afirmação livre de controvérsia. Outros modelos em outros países disputam esse título. Mas o fato de um utilitário brasileiro ser mencionado dessa forma, numa publicação americana de referência, diz muito sobre como o design daquele carro era, para a época, genuinamente adiantado. Mas o maior golpe contra a Veraneio, antes mesmo da chegada dos SUVs importados nos anos 90, veio de dentro da própria General Motors. Em 1975, a marca lançou a Caravan, a perua station wagon derivada do Opala. E boa parte do público que antes procurava a Veraneio para uso familiar passou a migrar para essa nova opção. Mais moderna, mais alinhada ao gosto da classe média urbana daquele momento. A partir daí, a produção da Veraneio começou a cair de forma consistente. Um declínio silencioso, 15 anos antes do fim oficial da linha. Em 1979, outra mudança marcaria o fim de uma era dentro da própria história do carro. O tradicional motor Chevrolet 261, o mesmo bloco usado desde 1958 nos caminhões da marca, foi substituído pelo novo motor 4100. Tecnicamente mais moderno, mas para muitos entusiastas, sem o mesmo charme mecânico do antecessor. Curiosamente, a potência declarada chegou a cair nos números oficiais. Não porque o motor fosse mais fraco, mas porque a metodologia de medição mudou, passando de cavalos brutos para cavalos líquidos. Um detalhe técnico que gerou confusão entre compradores da época. Os anos 90 trouxeram um inimigo que a Veraneio realmente não conseguiria vencer: a abertura do mercado brasileiro às importações. SUVs estrangeiros, mais modernos, mais tecnológicos, começaram a chegar. A Jeep Cherokee, a Ford Explorer. De repente, o design que parecia eterno começou a parecer antigo. As vendas caíram ano após ano. E em 1994, depois de 30 anos de produção ininterrupta, a General Motors decidiu encerrar a linha. Sem grande cerimônia. Sem despedida oficial. Um substituto direto só chegaria 5 anos depois, em 1999. O Grand Blazer. Na verdade, um Chevrolet Tahoe importado da Argentina. Durou pouco. Foi descontinuado já em 2001. E aqui está talvez o detalhe mais triste de toda essa história. Mesmo décadas depois,
Dentro da própria comunidade brasileira de carros antigos, a Veraneo continua sendo um modelo pouco estudado, pouco valorizado, quase esquecido perto de outros ícones nacionais. Exemplares bem preservados hoje são disputados por um grupo pequeno, mas apaixonado, de colecionadores. Alguns guardam o carro do pai, ou do avô, esperando o momento certo para restaurar e deixar como herança para os filhos. Mas, para quem viveu os anos 70 e 80 no Brasil, a Veraneo nunca vai significar só nostalgia de férias em família. Vai significar também o som de um motor se aproximando de madrugada. Dois símbolos, dentro do mesmo carro, dividindo o mesmo nome. E se você quer entender como outro ícone brasileiro escondeu sua própria história por décadas, não deixe de assistir ao vídeo que fizemos sobre o Chevrolet Opala, outro carro que a General Motors trouxe ao Brasil e que guarda segredos que poucos conhecem. O link está logo ali na tela.